Então, fazendo as contas aqui, cadeira gamer, mesa gamer, cooler gamer, teclado gamer, headset gamer, mouse gamer, mousepad gamer, cafeteira gamer, lancheira gamer, placa de vídeo gamer, placa-mãe gamer, memória gamer, SSD gamer. O mundo tá tomado por coisas gamers e você precisa saber exatamente qual é o CPU gamer que você vai precisar para o seu setup. Será que investir o máximo no CPU é melhor? Ou será que você pode economizar? Será que tem tanta diferença assim do CPU mais barato para um CPU mais caro? Para você ser um gamer de verdade, isso realmente vai fazer diferença na sua vida? É o que a gente vai tentar responder nesse vídeo. Se você está montando um PC para jogar, eu tenho certeza de que para todo lado que você olha só tem coisas gamers. Então você precisa procurar um CPU gamer. E o que ele precisa ter? RGB. Pelo menos é o que você deve ter aprendido pesquisando coisas gamer. Mas você deve ter notado que nenhum CPU leva o nome gamer ainda. Mas isso não vem ao caso. O que a gente está tentando descobrir aqui é qual é a diferença real de um CPU mais modesto, ou de entrada, por assim dizer, para um CPU top, o CPU mais caro que você pode comprar, o CPU mais poderoso. Será que você realmente precisa desse CPU? Onde você vai ver a diferença? Será que você vai ter tantos FPS assim? Você vai virar o Fallen jogando CS com o processador mais foda do mundo? É o que a gente vai tentar responder nesse vídeo, onde eu resolvi comparar um CPUzinho mais de entrada, não mais barato, mas um de entrada, os Ryzen 5, e a gente colocou aqui nos comparativos o Ryzen 7 e também o Ryzen 9. Então a gente colocou aqui o 3950X, que é o Ryzen mais poderoso que você pode colocar no seu PC. Surprise, motherfucker! E por que a gente vai focar nos Ryzen? Pra gente tentar pegar aqui desde as gerações mais antigas até as mais novas. Mas você também pode optar por um Intel, e apesar deles não aparecerem aqui porque eles estão meio em falta. Mas enfim, você vai conseguir tirar uma boa noção do que você realmente precisa ou do que você pode tirar de desempenho, se o CPU vai durar muitos anos e o que você precisa para extrair o máximo de performance. Para os testes aqui eu utilizei o Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9, então é o universo dos Ryzen. E a gente testou aqui o Ryzen 3 3300X, o Ryzen 5 1600, o 2600, o 3600, o Ryzen 7 3700X e o 3800 XT. Então a gente tem praticamente tudo desde a primeira até a terceira geração. E a gente tem aqui o 1600, que não é o AF, é o AE, ou seja, o da primeira geração. E a gente não tem o 1600 AF, apesar de provavelmente ele tá na thumb e tá aqui embaixo. Mas você pode utilizar o Ryzen 5 2600 como referência, porque eles são basicamente o mesmo CPU. O 1600 AF não conta para todo mundo, mas o 1600 AF é um 2600, ele na verdade é de segunda geração. A gente testou aqui na nossa bancada com a X470 Gaming 7 Wi-Fi da Gigabyte. É só um aviso, você não precisa dessa placa-mãe da grande maioria das peças que estão aqui. A gente utilizou também uma RTX 2070 Super, a gente utilizou 16 GB de memória 3200G e o EvoX, uma fonte GX de 750 watts, um NVMe de 500 GB e um HD de 1 TB. Para os testes eu utilizei o Ryzen 5 1600, o 2600 e o 3300X no Cooler Box, e os demais processadores eu utilizei no Water Cooler, ou seja, não é exatamente um comparativo direto. O que vocês precisam ter em mente é que o Clock Boost pode ser um pouco mais alto quando você utiliza um Water Cooler, uma solução customizada, não especificamente um Water Cooler, mas também um Air Cooler, ou seja, qualquer solução que seja mais eficiente do que a solução de fábrica. Mesmo assim, eu já comparei esses dois CPUs no ar e na água e eu tive pouca diferença de desempenho, coisa de tipo 25 a 50 MHz nesses modelos específicos, por isso eu acabei testando nesse cenário, mas é importante deixar claro para vocês que pode haver uma oscilação. As memórias eu testei em 3200 MHz, uma frequência bem padrão, desde a primeira até a terceira geração que você consegue atingir, e eu utilizei uma X470 compatível com todas elas, com a mesma BIOS, tudo em estoque, nem GPU, nem memória, nem CPUs em overclock. E os resultados que a gente conseguiu foi, bom,
Como sempre, eu testei num misto de games novos e mais antigos, rodando no Ultra ou rodando no Very Low, pra gente ter uma noção geral. Eu testei em 1080p. E a gente vê aqui uma diferença entre a primeira e a segunda geração, com 1600 e 2600 no Assassin's Creed Odyssey, de apenas 3 FPS, ou seja, dentro da margem de erro. Depois a gente vê o 3300X um pouco à frente, e a gente vê ali colado o 3600. E depois a gente começa com um empate técnico. A coisa começa a embolar e do 3300X até o 3950 50x a gente vê basicamente o mesmo desempenho. E eu poderia mostrar para vocês comparativo por comparativo, mas a coisa meio que se repete. Ou a primeira e segunda geração de Ryzen ficam muito próximas ou empatadas, ou tem uma diferença pequena de desempenho, enquanto que os demais processadores da terceira geração ficam todos embolados nos demais testes. A exceção é, claro, o CSGO, que, enfim, é bem fora da curva, onde a primeira geração tem uma diferença para a segunda, né, o 1600 para o 2600 tem uma boa diferença, e depois para a terceira geração a diferença é bem grande, e ela vai aumentando conforme você vai subindo na escala dos CPUs, beneficiando mais o 3800 XT, que tem um clock boost mais elevado, mas ficando um pouco à frente ali do 3950X. Em alguns games como o Far Cry 5, nós temos uma boa diferença da primeira para a terceira geração, do 1600 para o 3600, por exemplo, ou mesmo do 1600 para o 2600 ou 1600 AF no caso. Isso se repete em alguns títulos como GTA V, onde nós temos uma diferença considerável, mas se a gente olhar em todo o comparativo, você não vai encontrar nenhum jogo onde a gente roda abaixo de 60 FPS. Nem mesmo o Red Dead Redemption 2, onde o 1600 passa batendo na trave, rodando com tudo numa configuração personalizada, com várias coisas no alto, e mesmo assim ele consegue entregar acima de 60 FPS, com o 2600 ou o 1600 AF ficando um pouco à frente, já com uma boa margem acima dos 60 FPS. Tem alguns games onde a gente vê uma diferença bem grande, com o 1600 ficando com 140 FPS no Resident Evil, enquanto 3950X ficando com 185, mas 3300X faz 181. Ou seja, não é uma grande diferença se a gente considerar que o 1600 já faz 140 FPS, num game que não é exatamente competitivo. Mesmo em games onde a demanda é muito alta, como Shadow of the Tomb Raider, o 1600, que é o mais fraco, já faz uma média muito alta de FPS. E a essa altura você já deve ter notado que sim, existe uma diferença de desempenho entre os CPUs, mas existem outros fatores que normalmente as pessoas não levam em consideração, principalmente quando elas estão comprando um CPU gamer, que é só para jogar, ou onde o foco principal é jogar. Primeiro, se você vai jogar hoje especificamente, ou nesses cenários onde eu testei, não faz tanta diferença a quantidade de núcleos. Ah, eu sei, mas a gente tem que ter mais núcleos, porque... Sim, se você for pensar num PC a longo prazo, onde você pretende ficar mais tempo com o PC, em alguns cenários já existe uma limitação de núcleos, por exemplo, Battlefield 5, onde a gente sempre usa o Watch Dogs, alguns games que realmente extraem muito dos núcleos e que acabam limitando por falta de núcleos, e não por nenhuma outra característica do CPU. O que acontece, mas mesmo assim não é o fim do mundo. Mesmo em Battlefield 5 você começa a ter essa limitação na casa dos 100 FPS, seja com o i7 mais antigo, 4 cores, 8 threads, ou seja com um Ryzen 5 de primeira geração. Essa limitação acontece nessa casa, mas você pode simplesmente limitar o FPS, barrar o FPS na casa dos 70 ou 80 FPS e não ter esse tipo de problema. Mas esse é apenas um dos fatores. O outro é justamente a GPU. Se vocês notarem, eu testei com a 2070 Super, que é normalmente a GPU que eu utilizo aqui. E não é o padrão para testes de CPU. E eu cheguei a testar com a 2080 Super. E mesmo assim, apesar da gente ainda ter alguma margem de desempenho, isso acontece mais em games onde você vai rodar com tudo no mínimo, o que não é a realidade da grande maioria das pessoas que está pensando em comprar um PC para jogar, também para jogar. Se for só para jogar, eu até entendo. Existem hoje jogadores competitivos, e quando eu falo competitivos, são os caras que ganham dinheiro com isso, não você que joga no fim de semana para apanhar da molecada do ensino médio. Aqui nós estamos falando especificamente para você que quer um PC também para jogar, ou que vai montar um PC para jogar, mas não é paranoico com esse negócio de não, eu preciso ter o máximo de FPS e jogar tudo no low. Se você notar, mesmo em games como Resident Evil, onde a gente tem uma grande diferença de um 1600, que é o mais fraco que eu testei aqui, para o mais poderoso, que é um 3950X, um PC de muitos R$1.000, não faz diferença, porque você já está jogando acima dos 100 FPS. São muitos frames, você realmente não vai sentir a diferença, ainda que sejam de 140 para 180, porque não é um game onde normalmente as pessoas jogam para extrair o máximo de frames. Aliás, muitas pessoas vão simplesmente travar o FPS em 60, 75, 120, ou seja lá qual é o frame rate ou a taxa de atualização do seu monitor.
A tendência é que você utilize um CPU com mais núcleos, ainda que ele tenha um desempenho um pouco inferior, ele não vai ficar limitado pela quantidade de núcleos, ele pode ficar limitado por outros fatores, por exemplo, por IPC ou por algumas outras limitações da própria arquitetura, mas não pela quantidade de núcleos. E é bem possível que mesmo rodando na casa dos 60 FPS você consiga uma longevidade maior, mas isso é difícil prever porque os games vão mudando. Em relação a custo-benefício, que entrega mais frames pelo mínimo de dinheiro, eu colocaria o 3300X. Na ponta do lápis, ele é quem entrega mais frames, cobrando menos. Não quer dizer que ele é o mais barato. O mais barato seria um 1600, que inclusive você consegue comprar usado ou importado da China. Ele é relativamente barato e consegue entregar uma performance ótima em praticamente todos os games. Ah, mas em Red Dead Redemption 2 ele fica só perto dos 60, que já é o suficiente. Nós estamos testando num preset bem elevado e com uma GPU realmente poderosa. Aliás, esse é outro fator. Como eu disse, eu estou testando com uma 2070 Super, que você consegue considerar um desempenho entre uma 1080 Ti, 5700 XT ou mesmo uma 2080. Então essa é uma gama de desempenho. Dali para baixo ele vai empurrar qualquer GPU com os frames que a GPU conseguir acompanhar. E isso também vai depender da qualidade gráfica que você utiliza. É uma conta que eu já expliquei aqui para vocês, mas veja o teste do CPU e o teste da GPU. Se o CPU empurra 60, a GPU empurra 60, está ok. Se o CPU empurra 60, a GPU 40, está ok, porque é só você diminuir a qualidade gráfica. Enfim, existe uma série de fatores que você precisa considerar, não é só você olhar os números. Então, se fosse para considerar dentro desse cenário que nós mostramos, um 3600 seria o equilíbrio perfeito. Um processador de terceira geração que consegue entregar um desempenho médio próximo dos processadores mais caros, mesmo com uma 2070 Super e mesmo com uma 2080 Super. O mesmo equivale para processadores Intel, principalmente dependendo dos games. Você vai jogar games que não exigem tantos núcleos, mesmo um i3 ou um Ryzen 3 com 4 cores e 8 threads já deve ser suficiente. Você realmente não precisa de um 3950X, você não precisa de um 3700X e nem de um 3800 XT, como vocês viram, até para empurrar uma 2070 Super. Se você está pensando em combinar com uma placa de entrada, vá num CPU de entrada. Se você vai limitar o FPS, não, mas é que eu quero ter CPU sobrando, para quanto de CPU você quer sobrando? Como você vai prever o desempenho? O que você tem que ver é o que encaixa no seu orçamento e o que você realmente precisa extrair. Então, não se iluda com as barrinhas. As barrinhas elas podem mostrar que o CPU é muito ruim, mas você não sabe com o que você está comparando. E principalmente se você já tem um PC e pensa fazer um upgrade, às vezes a barrinha pode te enganar. De fato, os games tendem a começar a utilizar mais os núcleos, mas como a gente viu aqui, 6 cores e 12 threads parece mais do que suficiente, e mais do que isso. Por enquanto, pelo menos, nesses games, 4 cores e 8 threads conseguem sobreviver tranquilamente. Se você vai jogar no Ultra, invista na GPU. Deixa um pouco de lado o CPU, procure mais aquele que consegue se encaixar e empurrar suficientemente o seu setup e foque na GPU. Ache um CPU que consiga empurrar acima de 60 FPS, se esse é o seu objetivo, ou acima de 100 FPS, acima de 80, dependendo do seu target. Mas a gente vai trazer mais vídeos para tentar ajudar você nessa escolha. Mas eu gostaria de saber de você. Qual CPU você escolheria? Faz diferença para você? Por exemplo, essa diferença de 60 para 120 FPS, de 80 para 100 FPS, de 80 para 94 FPS? Faz diferença para você na escolha? Deixa aí nos comentários, diga qual foi o argumento utilizado para você com você mesmo se convencer a comprar o seu CPU, por que você comprou o seu CPU, para que você vai usar. Deixa aí nos comentários e deixa também dicas para quem está montando o setup. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e nós nos vemos por aqui. Valeu, falou e até a próxima!